Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quarta-feira, dia 4 de março. O Evangelho de hoje, meus queridos, é de São Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. Subindo para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos de lado e pelo caminho disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, açoitá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, aproximou-se de Jesus e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Ele perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Sim, declarou Jesus, do meu cálice bebereis, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim, é para aqueles a quem meu Pai o preparou. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com os 2 discípulos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Sabeis que os chefes das nações as dominam, e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós ouvimos uma narração de uma história um tanto quanto inusitada, se nós podemos dizer no mínimo assim. Esta mulher chega então diante de Jesus, intercedendo pelos seus filhos e pedindo que eles possam sentar-se, um à direita, outro à esquerda de Jesus. Veja a ingenuidade, não sei se a ingenuidade ou a maldade deste pedido, que muitas vezes nós reproduzimos na nossa vida também. Lógico que o desejo de cada um de nós é alcançar o céu. E se nós chegarmos lá, já está ótimo. Se será à direita ou se será à esquerda do Senhor, não importa. Se nós conseguirmos chegar lá, já está de bom tamanho. Mas por que maldade? Porque veja o mal-estar que o pedido desta mulher causa no grupo dos 12. Porque ao pedir pelos seus 2 filhos, para que eles ocupem esses 2 lugares, ela ignora completamente os demais, não só os outros apóstolos, como todos nós, como todos os demais, achando que seus filhos são privilegiados ou que eles merecem ser privilegiados porque são discípulos do Senhor, caminham com o Senhor, porque disseram sim para Jesus. Muitas vezes nós agimos assim também, por servirmos em um ministério, em uma pastoral, nós achamos que nós somos melhores do que os outros e que por causa do nosso servir, do sim que nós damos a Deus através de um ministério ou de uma determinada pastoral, nós já estamos com o nosso lugar no céu. Meus queridos, precisamos fazer muita coisa para conseguir chegar lá. E uma das coisas que o Senhor nos exorta, orienta em diversas passagens evangélicas é que nós precisamos mudar de vida. Então, os pecados que nós cometemos, nós precisamos parar de cometê-los. E aí o tempo quaresmal que nós estamos vivendo está nos chamando a observar isso e nos fortalecendo para que consigamos. Precisamos renunciar a muita coisa que tem nos tirado da presença de Deus e nos impedido. Se nós insistirmos em continuar vivendo desta forma, tem nos impedido ou vai nos impedir de alcançar o céu.
Nós precisamos nos converter, é necessário conversão. Então não é só começar a servir na igreja que o céu já está reservado para nós. O nosso lugar lá já foi preparado, é verdade. E isso o Senhor Jesus diz para nós. Eis que eu vou para junto do Pai e vou preparar para vós um lugar. Já está preparado, o seu, o meu, lugar de cada um de nós. Mas nós precisamos fazer por onde, e fazer por onde essas orientações que eu dei. Que não é servir, eu não sou melhor do que você pelo fato de ser padre. Você não é pior do que eu porque você não é padre, não podemos colocar desta forma. Então, o servir, ele é importante, nós estamos ouvindo isso nas mensagens do Evangelho, na segunda, na terça, no dia de hoje. O servir é importante, o colocar-se a serviço do irmão é necessário, isso é o resumo da missão de Jesus. Mas a prática da caridade, o fato de nós caminharmos com o Senhor, o fato de nós sermos solícitos, praticarmos a caridade, isso não nos garante o céu. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós ouvimos esse discurso. Então tem um conjunto uma série de coisas aí que nós precisamos fazer se realmente nós queremos chegar, se realmente desejamos chegar lá. Servir é uma delas. E aí nós não podemos ser egoístas de querer alcançar num lugar na presença de Deus ao mesmo passo, ao mesmo tempo que vamos tirar o irmão desse lugar. É o passar a perna, né? A proposta dela é mais ou menos isso, é o passar a perna nos outros. Então não interessa os outros, interessa os meus 2 filhos, que estejam sentados, um à tua direita, outro à tua esquerda. Os outros 10 que se lasquem, as outras pessoas que se lasquem, não interessa nenhum deles, estou preocupado com os meus filhos. Olha o pensamento dessa mulher. E é o pensamento que muitas vezes nós reproduzimos. Então que ao ouvirmos esta mensagem, nós entendamos que amar ao próximo, amar a Deus, é o mandamento primeiro. E que nós precisamos fazer isso por amor. Não com intenção de alcançar algo. Você não vai praticar a caridade, você não vai servir numa pastoral, você não vai ajudar o seu irmão para que Deus faça alguma coisa por você. Não é uma relação de troca, não. É porque realmente você entende o que significa amar a Deus. E aí você quer, na sua liberdade, você faz a opção por viver isso, por colocar em prática. E realmente coloca em prática. Que nós entendamos isso para não ficarmos pedindo a Deus aquilo que não deveríamos nem pensar, muito menos pedir. Né? Que todos nós nos esforcemos para alcançar o céu. Peguemos nas mãos uns dos outros e caminhemos juntos. O nosso lugar é o céu. Nós vamos nos ajudando para que no fim de tudo todos nós cheguemos lá. Não tentar passar a perna no irmão, pedindo a Deus que nos conceda um lugar, ainda que para alcançar esse lugar o meu irmão tenha que perdê-lo. Isso não é atitude cristã. Não pode fazer parte da nossa vida. E aí o Evangelho é claro, que entre vós não seja assim. Aquele que quiser ser o maior, que aprenda a servir. É o que Jesus diz para ela e para cada um de nós. Amém? Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.